O futuro do roaming fronteiriço ou roaming de fronteira na América Latina. Isso, no meu ponto de vista, já deveria ter há muito tempo, porque na Europa existe. Imagina que você pode, na Europa, por exemplo, visitar diversos países e você não vai ter uma cobrança a mais porque está visitando diversos. É uma, vamos dizer, uma cobrança para você viajar para qualquer um. Você tem lá um plano de telefonia que você pode fazer o deslocamento que você quiser. E o nosso futuro, até onde eu esteja vendo, vai ser similar. A ideia é que existe um projeto, se não me engano, uma carta, vamos dizer, uma iniciativa chamada Carta de Buenos Aires, em que ela traz diversos países, se não me engano, todos da América do Sul, não da América Central. Então, todos da América do Sul vão ter a seguinte disponibilidade. Roaming fronteiriço é quando você está perto do outro país. E roaming internacional é quando você vai para o outro país de forma pensada, tá? Fronteiriço pode ser que você esteja, pode ser que não. Mas o roaming internacional, ele, nessa carta, a ideia é que ele não tenha custo. Então, se você tem hoje um plano, por exemplo, de telefonia, hoje, se você for do seu estado para um outro, você não deve ter um custo extra. Antigamente até existia. Hoje não. Pelo menos na maioria dos planos que eu conheço não tem. Pelo menos os corporativos. Se você vai do Acre para o Rio Grande do Sul, é uma distância enorme, mas você não tem custo a mais por causa desse deslocamento, desse roaming. Hoje no Brasil a gente não tem. A ideia é que esse mesmo processo, ou seja, essa mesma isenção de cobrança devido ao deslocamento, seja feita no roaming internacional dentro da América do Sul. É esse o projeto que existe. A gente já teve aprovação de diversos governos, até o nosso governo brasileiro já fez uma determinada aprovação, não lembro em qual instância, mas que daqui a pouco ela deve ser ativada, vamos dizer assim, a gente vai ver isso. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e ainda não foi ativa junto às prestadoras, ou foi reprovada, ou você já está vendo isso e já está funcionando. E aí é o melhor cenário que eu acredito, né? É a gente ter essa composição para não ter mais problema com o roaming internacional, pelo menos nos nossos vizinhos. Isso vai facilitar a economia. O roaming de fronteira, a princípio, o roaming em si, ou seja, a cobrança pelo deslocamento, não vai mais ter, porque você vai quebrar esse tipo de custo, que vai poder ter tarifa de ligação local como internacional, e ligação que deveria ser internacional como local, ou seja, uma cobrança ainda de tarifas vai ter ainda um pouquinho, mas sobre os serviços de roaming internacional, você não deve ter mais com esse tipo de composição, tá bom? Então, como eu disse, é o roaming internacional que deve ser, vamos dizer, incluído. Se a gente parar para pensar, da população que utiliza telefone celular, seja conta pós-paga, pré-pago ou controle, a gente não tem tantos viajantes comparados à quantidade, tá? É um percentual pequeno e que vai ter esse benefício. Eu acho que só tem vantagens para todo mundo. Para a gente que é cliente, consumidor, para a gente que faz a gestão telecom vai ser ótimo para a parte de custos e para prestadoras também, porque pode incentivar a utilização de mais recursos. No meu raciocínio aqui, imagine que você tem um pacote de dados de internet e você vai utilizar em outro país esse mesmo pacote, por exemplo, de dados de internet, sem custo a mais, como sendo o seu plano hoje em qualquer cidade do Brasil, você vai para outro estado, outro país e tem essa mesma composição de uso sem se preocupar. A ideia, pelo que eu entendi, é essa. Mas, lógico, financeiramente as prestadoras vão ter uma diminuição, vamos assim, da receita, isso é óbvio. Vai ter um tempo para elas implementarem, mas a gente como consumidor, no meu ponto de vista, é o melhor cenário. Porque, pelo menos nas Américas, a gente vai ter esse benefício a mais para qualquer pessoa que faça as viagens. Ou seja, qualquer pessoa da empresa vai ter esse tipo de benefício. Seja a negócio ou passeio, ele vai ter essa composição. O que você está olhando aí? Vem pra cá. Então entenda que esse é o futuro que eu vejo que vai
acontecer com o roaming de fronteira, tá? Ele deve ter essa situação de cobrança por roaming encerrada quando a Carta de Buenos Aires estiver ativa, mas até lá a gente pode ter uma certa ainda dificuldade de cobranças. Por exemplo, com as tarifas de ligações internacionais. Existem as nossas fronteiras entre os países, Brasil e os outros. A gente tem diversas composições. Então, o interessante é a gente entender. No futuro, a cobrança do roaming pode deixar de existir, mas tarifas por ligações internacionais ainda vão permanecer. Se você pegou a cobertura de outro país e fizer uma ligação para o mesmo país, pode ser considerada uma ligação internacional, que deveria ser uma ligação local, ou o inverso, você está aqui no Brasil, faz uma ligação para o outro país, que deveria ser internacional, e, vamos supor, é uma cobrança local, que aí tem acordos que isso pode acontecer. A ideia é você entender esse tipo de situação, e no roaming fronteiriço, o ideal é que a gente tivesse esse tipo de acordo, que a ligação internacional fosse local em todas as nossas fronteiras. Seria, vamos assim, o melhor cenário. Mas não depende da gente fazer esse tipo de processo, mas como gestor de telecom, é bom você saber que isso é o que deve acontecer em algum tempo, tá bom?